Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Que alegria, mais um vídeo do canal! Meus amores, meu nome é Pierre Ringo, conhecido na comunidade mágica como Tio Pi. Eu sou alto-sacerdote de magia do caos e também sou tarólogo. E hoje, meus amores, o vídeo tá imperdível, uma coisa que vocês estão me pedindo, ó, lá no grupo Magia do Caos faz um bom tempo, que é para eu usar o meu tarô, né, para eu usar as mancias, para tentar prever, para tentar entender como vai ser um pouco da dinâmica do segundo semestre de 2020. A gente teve um primeiro semestre aí bastante conturbado, primeiro semestre bastante complicado, então acho que todo mundo tá com um pouquinho de medo, né? Vai ser muito bom todo mundo conhecer qual vai ser aí o diagnóstico, qual vai ser aí os certames, não é mesmo? Do próximo semestre. E nesse vídeo mesmo a gente pretende olhar para esse segundo semestre de 2020 em 5 partes. A primeira parte vai ser uma abordagem geral, então um resumão do que vocês podem esperar aí dos próximos 6 meses. Os pontos positivos, os pontos negativos, quais são os pontos de fraqueza que vão merecer a nossa atenção e quais são as oportunidades que esse segundo semestre de 2020 vai nos trazer. Então, fiquem ligadinhos aí, não percam que o vídeo hoje tá babado, gente. E claro, né, amores? Pelo amor, né? Pelo amor da deusa, gente. Vamos lá, vamos deixar esse like aqui, vamos deixar o comentário aqui pro Tio Pi, se inscreva no canal para aqueles que ainda não se inscreveram, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com suas amigas, compartilhe em grupos de magia que vocês conhecem, grupos de WhatsApp, para uma amiga que adora uma previsão, então compartilha na família. Manda pra todo mundo, gente. Vamos me ajudar aí a bater as minhas metas de curtidas, minhas metas de compartilhamento no canal. E se puder, também ativa o sininho, pra vocês sempre serem avisadas e avisados quando sai vídeo novo, tá bom? Conto com vocês, gente, pelo amor de Deus. Bom, meus amores, então vamos começar a falar sobre os aspectos gerais do segundo semestre de 2020, tá? Eu acho que vai acontecer aí coisas muito interessantes no segundo semestre. Primeiro que o 2 de Paus é uma carta que fala muito sobre o andarilho, sobre aquele viajante, sobre você ainda não ter encontrado aquele lugar de parada, sobre você ainda não ter encontrado aquele lugar específico que é o lugar dos seus sonhos, o lugar da sua vida. Então, é uma carta que fala muito sobre isso, sobre você continuar buscando, sobre você continuar caminhando, continuar indo em busca de um sonho, tá? E aí isso é bem interessante, né, amores? Porque, veja, vamos raciocinar sobre o que estava acontecendo aí nesse nosso primeiro semestre, né, que a gente acabou de passar. Uma situação de Covid muito delicada, então, que afetou aí milhares e milhares de famílias, pessoas perderam entes queridos, pessoas que acabaram perdendo emprego, uma situação de saúde prejudicada de muita gente, uma rotina alterada de muita gente. Então, pudemos experimentar nesse primeiro semestre uma situação verdadeiramente diferente daquela que a gente estava acostumada, né, no capitalismo. Então a gente pôde, por exemplo, para quem ainda teve o privilégio de manter trabalho, pôde continuar trabalhando, por exemplo, de casa, pôde experimentar diferentes formas de viver a vida. E esse capitalismo, esse tal de capitalismo que a gente sempre fala que jamais vai conseguir parar, que a gente nunca vai conseguir mudar esse sistema, de repente de um mês para o outro mudou, não é mesmo? E aí mudou por conta da pandemia, mudou por conta de uma situação grave, mas e quando tudo isso, entre aspas, passar? E quando essa situação se normalizar? Aí tá tudo bem a gente voltar a pegar ônibus lotado, tá tudo bem a gente voltar a se amassar num metrô ou, enfim, se matar pra ficar chegando no horário, pra ser assediado no trabalho, pra ganhar pouco, pra viver uma vida assim, muito ruim, muito opressora, né? Eu acho que muita gente, quando voltar, né, para uma dinâmica um pouco mais normal, vai querer repensar um pouco isso, do tipo, ué, se ontem eu podia trabalhar de casa e agora a pandemia passou, mas a minha filha tá doente, por que que eu não posso ficar com a minha filha? Por que que meu chefe não permite que eu não trabalhe de casa hoje? Ontem podia, hoje não pode? Então eu sinto aí muito uma uma sensação que a gente vai ter de incômodo, assim, e esse incômodo é um incômodo que vai crescendo nas pequenas coisas, né? Por isso aí, amores, esse 8 de ouros que saiu também na nossa leitura, né? O 8 de ouros é uma carta que fala muito sobre o artesanato.
e a arte de fazer o artesanato. Então, quando você está fazendo um artesanato, você precisa, por exemplo, para fazer um cachecol, você faz assim milhares de pontos. Primeiro começa de um pontinho pequeno, né? E vai fazendo no tear, vai fazendo, carreira, 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 né? Não é assim? Para daí, depois de muito tempo, a gente vê aí 2 metros de cachecol. Ou seja, esse cachecol enorme foi feito de pequenas ações, de pequenas partes, pequenos nós. Assim também eu acho que vai ser esse processo de questionamento e esse processo de resistência que a gente vai fazer, né? Eu vejo isso incomodando a gente, eu vejo isso penetrando na nossa consciência, nas pequenas coisas que esse capitalismo selvagem ele vai nos cobrar, tá, gente? Eu já vejo aqui pelo andamento das cartas que a gente não vai ter um sistema mais humanizado, não, do jeito que vocês estão achando. Muito pelo contrário. Eu acho que o que está sendo colocado em pauta aí é um sistema ainda mais selvagem, é um sistema ainda mais opressor, inclusive para dar conta aí das perdas que tiveram no primeiro semestre, né, de dinheiro, esses empresários ricos. Também não estou falando que todo empresário é ruim, gente, não é isso. Mas que alguma leva dessas pessoas que são os donos do poder, os donos do dinheiro, esses sim vão entrar numa lógica ainda mais predatória, ainda mais agressiva, e aí a gente vai sair dessa situação de um home office, essa situação que a gente estava em casa, se protegendo, protegendo a nossa família, protegendo quem a gente ama, para ir direto para um cenário extremamente predatório, né? Que tende a ser ainda mais assedioso, que tende a ser ainda mais concorrente, que tende ainda, né, a ser ainda mais violento. E eu acho que a gente vai passar a criar e manter uma consciência maior. Acho que esse período em que a gente viu o quanto a vida é frágil, o quanto a vida ela passa, o quanto coisas que a gente estava habituado, como um abraço, coisas simples como um abraço, de repente são privadas da nossa vida. Então eu acho que a gente pode parar e olhar para essas coisas pequenas e dar mais valor para elas. A consequência disso na prática, né, pelo que eu tô vendo aqui do meu jogo, é o fato de que a gente vai passar também a tolerar menos. Pode até ser que a gente não fale para esse chefe assediador que a gente tem, olha, não aceito isso. Pode ser que a gente seja obrigado a engolir, o que não significa que a nossa consciência, que já foi expandida, não vai perceber que a gente está sendo explorado, né? E aí a gente tem na carta do julgamento essa noção muito forte de que como se a gente não tivesse muita opção, como se a gente tivesse de fato preso numa condenação ou preso num sistema do qual é muito difícil sair, né? Então, eu acho que isso deve ser pior, essa sensação deve ser pior para as pessoas que não têm condição de mudar, né? Porque algumas pessoas estão hoje em dia podendo rever suas vidas e refletindo, tipo, ai, eu sempre gostei de pintar, eu sempre gostei de desenhar, talvez eu saia da contabilidade e passe a trabalhar com isso. E eu dou todo o apoio para vocês que estão fazendo essa transformação dentro da vida de vocês. E tem muita gente que não vai ter essa condição, né? Porque depende daquele emprego e aí vai ter que aceitar aquele nível de assédio ainda maior. Então, eu sinto que no julgamento a nossa consciência que se expandiu não vai mais caber aonde cabia antigamente, né? A nossa consciência aumentou, ela não vai regredir. Então a gente vai estar mais crítico, a gente vai estar mais esperto, mais ciente da quantidade de exploração que a gente recebe. Eu acho que nunca ficou tão evidente o grau de exploração que a gente tem, né? Então eu sinto que de uma maneira geral, de julho até dezembro, a gente vai ter aí uma consciência muito profunda do quanto a gente é explorado, a gente vai ter uma resiliência menor, a gente vai aceitar menos, a gente vai perceber mais os assédios que chegam, as violências que chegam, e a gente vai se perguntar muito isso, né? Ué, na pandemia podia e agora não pode? Por quê? Então, eu sinto que essa dinâmica desse sistema também está sendo questionada por todos, e isso é muito positivo, tá? Quem puder fazer essa transformação na sua vida, eu encorajo que faça. Quem puder refletir e de alguma maneira romper o sistema, ou de alguma maneira não depender mais tanto desse sistema predatório, eu também recomendo. Sei que não é fácil, né? Sei que muita gente não vai ter outra opção, e eu compreendo, mas que pelo menos a gente fique com essa consciência expandida, com a consciência do que a gente está passando, né? Eu acho que essa ideia de viver no automático não dá mais, né?
Isso é o panorama geral, né? E aí, quando a gente vai aprofundando esse panorama geral agora em pontos positivos, né, do segundo semestre, é muito engraçado o fato de sair um 10 de espadas quando eu olho para um ponto positivo de algo, né? Porque o 10 de espadas é uma carta super difícil, é uma carta que fala sobre derrota, é uma carta que fala sobre as desistências, quando a gente ruiu, de fato, quando as coisas caíram, quando as coisas ruíram, quando a gente teve tanta perda, que a gente nem consegue mais juntar esses caquinhos. Eu nem sei se é possível consertar esses caquinhos, né? Dentro da esfera aí do 10 de espadas. Agora, ele numa posição de um lado positivo, entre aspas, mostra muito fortemente para mim essa ideia de que, claro, né, excetuando o fato das pessoas que perderam familiares, excetuado fatos tristíssimos que aconteceram, tragédias mesmo, que a gente pôde perceber aí na época de pandemia, mas essa ideia do quanto a vida é breve e do quanto as relações são breves, eu acho que ela vai ficar enfatizada. O fato da gente ter perdido tanto, esse duro golpe que a humanidade sofreu com o Covid, e, enfim, com tudo isso que a gente passou, de fato faz com que a gente reflita e dê muito valor para aquilo que a gente tem, dê muito valor para as pessoas que estão à nossa volta, né? Eu estava até falando hoje cedo em outro evento que eu fui, né, pela à noite, sobre essa questão muito metafórica do fato de a gente, por exemplo, ter que usar máscara para se proteger do vírus. É importante, gente, usem máscara, tá? Mas o quanto a gente não consegue olhar os sorrisos, por exemplo, né? E o quanto, mesmo quando a gente não precisava usar máscara para nossa proteção, a gente não sorria. Ou quando a gente não conseguia olhar a verdadeira face de alguém, né? Ou porque a gente não queria ver, ou porque a pessoa estava escondendo. E agora a gente é obrigado a não olhar direito para a face de alguém, a gente acaba olhando para os olhos, né? Por conta dessa situação de pandemia. Um outro exemplo bastante metafórico é a questão da gente não poder se abraçar, né? Por conta da pandemia, então essa ideia de abraçar o outro é uma coisa que causa muito medo. E veja como, mesmo quando a gente podia se abraçar, a gente também não se abraçava. E no sentido metafórico, a gente não se dava apoio, a gente não dava as nossas mãos, a gente não andava de mãos dadas, né? A gente não dava suporte para quem precisava do suporte e ajuda para quem precisava de ajuda. Então, a gente estava vivendo nesse meio automático, né? E que não é culpa da gente, não. É culpa de um sistema mesmo que nos oprime a tal ponto em que a gente acaba ficando muito egoísta. Mas que essas perdas, essa brevidade da vida, faça a gente perceber de verdade que se hoje a gente não pode dar as mãos, espero que um dia a gente dê, né? A gente começou aí alguns anos atrás dizendo que ninguém solta a mão de ninguém. Espero que a gente possa voltar num futuro breve a não, né, voltar a pegar na mão das pessoas e não soltar mais de novo, tá? É um modelo de sociedade que a gente não aguenta mais, né? É um modelo de vida que a gente não aguenta mais. E eu acho que tem muita gente pensando numa vida mais simples, tem muita gente pensando numa vida diferente, tem muita gente retomando sonhos do passado. E eu acho que é por aí mesmo, gente. Fala sobre o quanto a gente precisa se cuidar, né? E o quanto a gente não estava se cuidando. O que ficou bem claro, né, nessa situação de pandemia. O quanto a gente estava largado mesmo, o quanto o governo deixou a gente jogado, o quanto a gente ficou abandonado mesmo pelo sistema e pelas coisas. E eu acho que é a hora de a gente mudar esse jogo. Eu acho que é a hora de a gente lutar para ter um mundo mais livre, lutar para ter um mundo mais justo, lutar para ter um mundo mais correto, lutar pela solidariedade entre as pessoas, lutar para ser mais feliz, né? A carta do louco que sai aqui pra gente mostra muito essa energia, né? Esse sentimento de que a gente precisa ser livre, né? A gente precisa buscar uma liberdade maior, uma autonomia maior. Então, de novo, né? Quem puder repensar os seus processos, quem puder pensar, repensar a sua vida, repensar a sua relação com a sua família, repensar as suas relações de vida, que repense. Porque quando tudo isso passar e a gente voltar a ser livre de novo, que liberdade é essa, né, que vocês querem ter? É a liberdade de novo, voltar a se amassar no metrô lotado? É a liberdade de novo de voltar a se entregar e amar para aquele cara que não tá nem aí para você? A liberdade de voltar a trabalhar que nem um condenado para enriquecer o seu chefe, aí a filha do seu chefe viaja e você não pôde viajar com a sua esposa? Será que é essa liberdade que a gente quer? E aí, gente, essa ideia
né, do que fazer com essa tal liberdade, não é mesmo? Como já diria o filósofo Alexandre Pires do Só para Contrariar. E aí agora eu vou para um outro filósofo, né, mais realista mesmo, que é o Rapa. E aí o Rapa fala muito sobre naquela música daquela paz que eu não quero sentir, né? Então, será que essa é a paz que você quer sentir? Será que essa é a liberdade que você quer ter? Né? Será que você quer sentar na poltrona um dia de domingo? Será que o que você quer e o que você espera desse novo normal no segundo semestre, quando essa situação de pandemia melhorar? Será que é trabalhar de segunda a sexta de um jeito automático, sentar naquele churrascão e depois botar a pança em cima do sofá e aí a sua vida passa? Será que é isso que você quer? Né? E quando voltar esse novo normal, com as pessoas assim oprimidas de novo, esse novo normal que ainda tem machismo, esse novo normal que ainda tem homofobia, esse novo normal que ainda tem racismo, transfobia e outros tantos ódios que a gente vê aí contra os grupos oprimidos, esse preconceito contra nordestino, esse preconceito contra gente vulnerável, né, gente de baixa renda. Então, veja como a gente tem aí uma ideia de um novo normal que não pode mais encaixar essas coisas, não pode mais ter essas coisas, entendeu? Então, é bem o que aquela música do Rapa diz, né? Qual é a paz que eu quero conservar para tentar ser feliz? Qual delas? Será que é essa que a gente conheceu? Ou será que a gente vai ter que lutar para construir uma outra ideia de liberdade, de paz? E aí, amores, a gente vai agora para quê? A gente vai para os pontos negativos mesmo, né, do semestre que vem. E aí, né, bem nessa toada de ponto, né, que a gente tem conversado, bem continuando essa linha argumentativa, essa linha de raciocínio, como um ponto negativo vai ser perceber que a gente tem medo. No fundo, hoje deu para perceber nessa pandemia que é como se todo mundo fossem crianças adultas com medo, né? Milhares e milhares e milhares de crianças adultas com medo no mundo. E a gente tem medo. A gente tem medo de mudar. A gente tem medo de recuperar os nossos sonhos. A gente tem medo de ser feliz. É engraçado, mas a gente tem medo de ser feliz. A gente está tão habituado e tão com um pacto tão forte aí com a tristeza, com a solidão, com a depressão, que a gente tem medo de tentar de novo. A gente está dopado, né, por um sistema que de fato derruba a gente. E aí a carta da força vem para dar um recado, que a verdadeira força não é a resiliência. A verdadeira força não é você assim aguentar o dia a dia e falar, nossa, como eu sou bravo, como eu sou guerreiro, vai Brasil. Entendeu? Não é outra ideia. A verdadeira força é a força de você poder olhar para dentro e ter a coragem de mudar o que você precisa mudar. A verdadeira força, ela é delicada e ela chega pela inteligência, não pela força bruta, né? Então, a carta da força ela aponta para esses nossos medos e para a maneira como a gente encara esses medos e pela maneira como a gente vai tentar resolver esses medos que a gente tem de mudar e de construir um mundo que mais justo. E por isso que a carta da justiça já saiu aqui pra gente, né? A ideia de que se for pra gente voltar para esse sistema que existe, é assim, é pedir para que daqui a um tempo a gente volte a ter uma situação ruim, que seja uma pandemia, que seja um desastre natural, porque a gente está destruindo o planeta, né? Que seja uma guerra civil, porque a gente está destruindo o ser humano, mas é pedir para a gente voltar a ter um colapso daqui a algum tempo. E aí a carta do mundo que saiu aqui, né, traz um recado um pouco especial para aqueles que têm uma algema dourada, né, que é você que está aí no emprego, que ganha bem, que não tem condição de sair porque é arrimo de família, ou se não ganha bem, é o dinheiro que você usa para pagar suas contas, e o quanto isso vai ser difícil de ser rompido, ou difícil de ser humanizado, ou difícil de ser mudado, tá? Para vocês que não vão ter essa condição, todo o meu respeito e que pelo menos haja consciência, né? A consciência da exploração, a consciência daquilo que se vive, a consciência da mais-valia do seu trabalho, que haja pelo menos essa consciência daquilo que se vive, tá? E que na medida do possível a gente busque aí uma vida com menos ódio, uma vida mais justa, uma vida mais honesta. A carta da justiça, junto com a carta do mundo, se o mundo traduz um equilíbrio, esse equilíbrio tem que ser para todos, esse equilíbrio tem que ser um equilíbrio igual para todo mundo, tá? E aí, qual que é a fragilidade, né, amores? A fragilidade aí é você, na sacerdotisa, ter descoberto, ficando junto do seu companheiro, da sua companheira esse tempo todo, que você
né, nessa quarentena, que você nem gosta mais dele. É essa coisa de você descobrir esses mistérios, essas coisas que estavam presas dentro de vocês e que vocês conseguiram perceber no primeiro semestre e que vão acompanhar vocês no segundo semestre e vai explodir na cara de todo mundo, né? Essas contradições que a gente está vivendo, aquilo que a gente colocou aí numa gaveta e guardou, amores do passado que a gente colocou numa gaveta, sonhos do passado que a gente colocou numa gaveta. Então eu tenho a sensação que a sacerdotisa fala muito sobre isso, né? 9 de paus, né, até complementando a leitura que já estava sendo feita, fala muito sobre esse trade-off, essa dicotomia que existe entre aquilo que é confortável pra gente, aquilo que a gente está habituado, que é aquela coisinha, né, que a gente já está acostumada, aquele casamento xoxo que a gente já está habituado, aquela relação assim, mais ou menos, né, que a gente tem de namoro, aquele empreguinho que não é tão bom nem tão ruim, né? E aí a gente conseguiu perceber o quanto isso era pouco pra gente durante essa pandemia e o quanto a gente precisava de mais e o quanto fazia falta mais, o quanto fazia falta você ter mais apoio no trabalho, o quanto fazia falta você ter mais apoio do seu companheiro ou da sua companheira. Esse tipo de coisa vai ficar muito evidente. Claro que o lado contrário é verdadeiro também. Quem teve aquela condição de trabalho que pôde ser solidário, quem teve relacionamentos que de fato conseguiram ficar mais fortes ainda depois da pandemia, claro que a gente, né, essas cartas talvez não sejam para você, mas a gente tem uma ideia colocada dessa escolha. A gente vai ter que fazer uma escolha. Não adianta. Eu acho que no segundo semestre é a hora de refletir e preparar o terreno para mudar, tá? A mudança de fato, eu sinto que vai vir em 2021, né? A gente vai ser cobrado por isso, tá, gente? Já tô avisando já. A gente vai ser cobrado por essas mudanças que a gente fez ou deixou de fazer. E essas mudanças estão explícitas aqui no 2 de Ouros. Então, é uma ideia muito real aí, uma ideia de que as coisas vão mudar. Esse novo normal não vai ser igual ao normal anterior. Esse mundo que a gente conhecia aí até o começo do ano, gente, não existe mais. Então, vamos nos acostumar com isso, vamos entender que as coisas mudaram, para que a gente mude também, tá? E para terminar, né, gente, eu que já tô aqui com vocês já falando há não sei quanto tempo, quero falar agora sobre as potencialidades que a gente pode explorar no segundo semestre do ano que vem. Mas antes de eu mostrar para vocês essas cartas, de novo eu vou insistir para vocês. Gente, olha, 40% das pessoas que estão me assistindo não estão inscritas, então, por favor, gente, não custa nada, é só clicar no botãozinho de se inscrever, deixa um comentário aqui pro Tio Pi, deixa like no canal para eu saber que vocês gostam de vídeo assim de leitura de tarô. Porque aí eu trago mais conteúdo de tarô aqui para vocês, tá bom? E para quem tá afim de fazer uma leitura particular comigo, né? Graças a Deus eu sou muito requisitado aí no meio mágico para fazer leitura. Tenho relatos muito bonitos, muito doces, né? No grupo Magia do Caos. Eu deixei aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o meu perfil do Facebook. Para vocês me enviarem uma mensagem, né? Só ir lá no Facebook, me enviar uma mensagem, eu vou ler. E aí vocês perguntem lá quanto é a consulta, como funciona, só me dá um oi que a gente conversa, tá bom? Se você já leu comigo e gostou, deixa aqui também no comentário o que você acha da minha leitura, tá bom? Bom, amores, informes dados, então a gente está pronto agora para olhar para quê? Para as potencialidades que a gente pode explorar, para as boas notícias, né, gente? Até agora eu só falei das reflexões, falei só daquilo que a gente vai ter que botar a mão na consciência, isso dói, né? Mas agora vem aí a parte boa, tá bom? O que eu vejo aqui? Imperatriz, gente, então, né? Todo mundo que não pôde sair com o crush, todo mundo que não pôde namorar, todo mundo que não pôde passear, vai fazer isso no segundo semestre, né, amores? Então, sexo a rodo, um monte, uma penca de menina grávida, um monte aí de nascimento pro ano que vem, né? Então eu vejo aí na sacerdotisa uma fase aí de fertilidade, uma fertilidade inclusive literal, né? Para as mulheres que têm condição de engravidar, meninas, se vocês não estão afim, vocês já sabem, né? Encapa ali, né? Dá aquela encapadinha, pílula do dia seguinte, aquele chazinho de canela, né? Dá aquela preparadinha, porque senão, amores, não vai ter jeito, tá bom? A imperatriz, ela também tem uma outra conotação, né? Que é a conotação, de fato, daquela que é fértil, né? Daquela que tudo que toca
desabrocha. Então, eu também tenho um entendimento de que os negócios prosperam, os amores prosperam. Uma ideia aí de um semestre um pouquinho mais leve, mesmo com esses questionamentos todos que eu já coloquei para vocês, de mais prazer, de mais diversão, de um pouco mais de dinheiro. Príncipe de Ouros, né, confirmando essa ideia da gente paquerando, da gente saindo, da gente indo buscar pessoas que a gente gosta, da gente conhecendo gente. Então, eu sinto aí um aumento desse nível de conexão entre as pessoas. Isso é muito positivo, isso é muito bom. O Príncipe de Ouros, ele reafirma também essa ideia de mais dinheiro entrando. Então fiquem tranquilos, gente. Se vocês passaram por situações aí delicadas financeiramente no primeiro semestre por conta da pandemia, no segundo semestre haverá aí possibilidade de recuperar esse dinheiro perdido, tá? Então, uma excelente notícia para vocês. E finalmente, 5 de espadas, né? A carta da derrota, da desistência. Então, é quando as pessoas cansaram de apanhar e jogam seus escudos. Então, né? Só fechando aquilo que a gente começou esse vídeo falando, né, gente? Dando aquela amarrada do começo ao fim do vídeo, porque eu acho isso muito chique, né? A gente tem aí uma ideia de que é possível sim mudar, é possível sim fazer diferente. Então, se estiver doendo demais, se estiver machucando demais esse retorno, gente, não tenham vergonha de parar, não tenham vergonha de pedir ajuda, não tenham vergonha de abrir suas defesas, de pedir para as pessoas ajudarem, não tenha medo de mudar, né? Muda. Eu acho que a ideia é assim, muda, né? Quando a gente muda, o mundo muda com a gente, não é o que dizem também? Então, vamos mudar, gente, vamos construir um mundo melhor, porque se a gente não pautar essa mudança para um sistema melhor, quem vai pautar é aqueles que nos exploram, tá? Bom, meus amores, e com isso a gente encerra então a nossa conversa, a gente encerra então essa análise, essa reflexão e essa premonição do que a gente pode esperar aí no semestre que vem. Espero que vocês tenham gostado, fiz esse vídeo com muito carinho, fiz essa leitura aí com muito amor para todos. Bom, um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau!